capítulo 24, versículo 13 a seguir, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não o achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se os olhos então e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Você pode tomar o seu assento. Quem não conhece a história dos discípulos do caminho de Emaús, quem já não ouviu um louvor, uma composição, acerca dessa experiência desses dois discípulos de Jesus? Os versículos 13 até o versículo de número 35 vai relatar então isso que lemos, um fato, um momento que é tomado de emoções, de muito sentimento. Você olha para esses versículos, você vê muito sentimento envolvido. Você vê pessoas que estão ali cheias de perguntas dentro de si. Elas buscam respostas e não encontram. E eu fico pensando, parece ser os dias que estamos vivendo hoje. Quantas pessoas que estão vivendo vários tipos de sentimento, de emoções, vários tipos de perguntas que fazem e elas não conseguem encontrar respostas.
Isso parece aos nossos dias, os dias que estamos vivendo. É verdade que muitas pessoas que estão vivendo nos dias de hoje, elas estão fundamentadas, estão completamente alicerçadas naquilo que aprenderam da palavra de Deus, naquilo que foram instruídas, naquilo que vem vivendo de tempo de caminhada com Cristo. Então não estão pegos de surpresa com nada, mas muitos estão a ponto de desistir e de voltar atrás. Muitos estão desistindo da caminhada cristã, muitos estão abandonando a fé, estão deixando Cristo de lado, porque estão perdidas nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus questionamentos. E era assim que estavam esses discípulos. A Bíblia vai dizer que eles estavam tristes, eles estavam decepcionados, eles estavam desistindo de tudo. E eu gosto do versículo 13, que começa dizendo que eis que no mesmo dia. Que dia é esse? Que dia é esse que eles estão tristes? Que dia é esse que eles estão decepcionados? Que dia é esse que eles estão largando tudo e voltando atrás? Nos versículos anteriores nós vamos entender que o dia era o dia que o sepulcro, onde tinham depositado o corpo do nosso Mestre Jesus, havia sido encontrado vazio. Era nesse dia, no dia que eles deveriam estar alegres, era nesse dia, no dia que eles deveriam estar felizes, eles estavam tristes, eles estavam desolados, eles estavam completamente perdidos, no dia em que o sepulcro estava vazio. O que representava esse sepulcro vazio? Apesar dos fariseus, dos religiosos terem armado uma conversa dizendo: vamos inventar aqui que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, não. O sepulcro estava vazio, não porque o corpo de Jesus, os seus ossos, estava escondido em algum canto da terra. Não, o sepulcro de Jesus não estava vazio porque os seus discípulos haviam o escondido ou tinham o procurado em um lugar errado. O sepulcro estava vazio porque, conforme ele havia dito, ele no terceiro dia, ele ressuscitou. Oh glória! E o que significa isso? Razão para ficar triste? Não. Era razão para eles desistirem e voltar atrás? Não. Disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que a ressurreição de Jesus é a causa da nossa fé não ser vã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão você tinha vindo aqui nesta noite. Em vão você aí na sua casa tinha separado um tempo para cultuar a Deus. Em vão. A ressurreição de Jesus é a nossa garantia de que a nossa fé não é vã, de que as nossas lágrimas que derramamos na presença do Senhor não é vã, que os tempos em que o círculo de oração se reuniram não foi em vão, que os tempos que o departamento de missão evangelizou não foi em vão, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. Disse Paulo que a causa de Jesus ter ressuscitado é a causa da nossa pregação não ser vã, porque senão em vão tinham pregado os grandes homens de Deus que já pregaram aqui e que pregam semana após semana. Aleluia! Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão Paulo tinha entregado a sua vida em prol do Evangelho. Pedro tinha entregado a sua vida à morte em vão. Disse Paulo que se Jesus não ressuscitou, nem perdão dos nossos pecados nós temos. Porque quando nós olhamos para a dispensação da graça, nós às vezes confundimos que a dispensação da graça se dá quando Jesus nasce. Na verdade é uma manifestação da graça, mas não é a dispensação se iniciando.
A dispensação da graça, do livre acesso que temos ao trono da graça de Deus, se dá quando Jesus vai ao Calvário, morre. Ele é crucificado, morre ali e é sepultado, mas ela se dá no início dessa dispensação, quando Jesus ele triunfa sobre a morte e ele sai da sepultura vitorioso. Aleluia, por isso que estamos aqui dizendo, a graça de Jesus, ela está em vigor ainda nos nossos dias. É tempo do homem e da mulher atentar, porque a porta da graça ainda está aberta, mas eu venho aqui para dizer, se cuide, se atente, porque ela está para fechar. Aleluia, a ressurreição de Jesus significa que a nossa esperança não é uma esperança vazia. Não estamos perdidos como o mundo está, sem saber no que crer, no que acreditar, para onde vão e de onde vêm. Não, a nossa esperança ela é viva, porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Aleluia. Que dia é esse? O dia da ressurreição de Jesus. Aleluia. E o interessante é que eles estavam tristes, e às vezes acontece conosco isso. O versículo 17 vai dizer que está triste, eles estão tristes, vamos chegar lá. E às vezes nós somos assim, olhamos para as coisas que estão acontecendo à nossa volta e dizemos, é o fim. Era como eles estavam olhando o cenário, não tem corpo, ou seja, é o fim. Quando na verdade eles precisavam entender que aquilo que para eles parecia ser o fim, apenas estava sendo o começo de um novo tempo de Deus para a humanidade. Aleluia. Quando é que a igreja vai acordar e entender que o que está acontecendo aqui é um tempo que Deus está agindo no meio do seu povo também? Deus está trabalhando nesse tempo no meio do seu povo. Alguns estão dizendo é o fim, vai acabar tudo, não tem mais igreja. Eu estou te dizendo é o começo de um grande despertamento que Deus está trazendo para esta terra, porque ainda há muitas almas para serem alcançadas por este evangelho. Eu creio numa grande e poderosa safra de almas para o reino de Deus, e então Ele romperá as nuvens do céu para buscar a sua igreja. Não pense que é o fim na sua vida. Deus está me trazendo aqui nesta noite para te dizer que está começando algo novo na sua vida. Algo novo está começando na sua vida. No mesmo dia. E o versículo 14 diz que eles estavam falando entre si, fazendo perguntas, estavam perdidinhos. E olha que andaram com Jesus, o que é triste. Pessoas que andam tempos e tempos com Jesus e a crise vem e elas se perdem. Estavam perdidos nas suas questões, nos seus questionamentos. Mas o que me chama a atenção no versículo 15, que aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, não aquele que estava com o seu corpo cortado lá na cruz, com o seu corpo chicoteado, mas agora o mesmo Jesus, o ressuscitado, se aproximou e ia com eles. Aleluia. Eu fico olhando quem são esses discípulos que fazem com que Jesus deixe de ir primeiramente aos seus 11 apóstolos e vai ao encontro deles num caminho para uma estrada. Quem são esses? Aonde estão eles na história dos evangelhos que os caracterizam como grandes personalidades no ministério de Cristo? Não existe o nome deles. Eles não estão com Jesus na travessia do mar da Galileia, quando Jesus acalma a tempestade. Não, eles não estão com Jesus. Eles não estão com Jesus no monte, no jardim do Getsêmani, quando Jesus ele está orando e os seus suores estão se transformando em gotas de sangue. Não, eles não estão com Jesus lá.
Eles não estão com Jesus como Pedro, Tiago e João estavam quando Jesus se transfigura na frente deles. Jesus tinha os seus 12 apóstolos, tinha seus 3 discípulos mais próximos, tinha seus 70 discípulos, tinha mais inúmeros discípulos. Qual era a classe, qual era o grupo que eles compunham, de grau de importância que Jesus deixou os seus 11 apóstolos, deixou João que deitou a cabeça no peito de Jesus, deixou João para depois e foi atrás do tal de Cleopas e o seu outro discípulo que não sabemos quem é. Quem são eles? Eles fazem parte daquele pequenino grupo, dos que não têm nome, dos que são desconhecidos, que quando a gente olha nas cadeiras, algumas pessoas conseguem nomear dizendo: está faltando o pastor Eberlin, está faltando o pastor Mário, e começa a apontar algumas pessoas, a gente consegue, mas muitas pessoas, a liderança da igreja não consegue dar o nome e dizer está faltando no seu lugar. Mas o que eu me apaixono por este Jesus, que esse fiel e lindo pastor, ele não deixa nenhum do seu rebanho, aleluia, abandonado e perdido no caminho. Eu sei que tem gente me assistindo na sua casa neste momento e deve estar pensando: nem estão sentindo falta da minha presença. Mas o teu Jesus, ele está sentindo falta de você. Ele sabe o caminho que você tem percorrido nesta quarentena, nesse período. Ele sabe o quanto você tem deixado o evangelho de lado, enquanto você está se desculpando pela falta da oportunidade de estar na casa de Deus. Deus me trouxe aqui para te falar uma verdade. E a verdade é essa: a liderança pode não sentir a tua falta ou conseguir te detectar que você não está aqui, mas o teu Jesus, ele me traz aqui, e ele está aí onde você está agora, para te dizer que ele vai te levantar de novo. Ele não vai deixar você para trás, ele não vai deixar ninguém para trás, porque é assim que este fiel e lindo pastor age: ninguém fica para trás. Disseram os anjos, dizem para Pedro, que estava correndo o risco de se perder, que ele não falte para se encontrar com Jesus. Não é para ninguém ficar para trás. Que ninguém fique para trás nesse período que estamos vivendo, mas que possamos unir em oração uns pelos outros. E talvez você saiba de alguém que está com a sua fé um pouco enfraquecida. Faça você a parte que você deve fazer como corpo de Cristo. Procure o teu irmão, procure a tua irmã, vá ao encontro dele, faça alguma coisa, mas não deixe o teu irmão para trás. Oh, aleluia, glória a Deus. Eles eram os pequeninos da história, desconhecidos dos evangelhos, mas Jesus foi ao encontro deles. Jesus se aproximou e ia com eles. Gosto do versículo 17 que diz: e disse ele: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Aleluia. Jesus se aproximou deles sabendo como eles estavam, sabendo o que eles estavam falando, e sabia que eles estavam tristes. Mas Jesus fala para eles, pergunta para eles: por quê? Jesus sabia que a causa da tristeza deles era o que havia lhe envolvido. Por que às vezes a gente vê pessoas que dizem: não preciso orar, porque Deus conhece tudo em mim? E é verdade, nós vimos aqui, Jesus sabia como estavam os discípulos.
Mas o que Jesus chega para eles, e a gente aprende aqui, que é independentemente de como nós estamos nos sentindo, e apesar dele nos conhecer, nós precisamos contar para ele. Aleluia. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão se questionando, por que vocês estão tristes, para que através de eles colocarem para fora, deles darem vazão àquilo que estava dentro do seu ser, pudesse lhe trazer um refrigério, uma tranquilidade, porque é assim que o ser humano funciona. Por isso existem psicólogos, terapeutas que estão aí para ouvir pessoas. As pessoas precisam exteriorizar os seus sentimentos a fim de conseguir achar um alívio. O lamentável é que, apesar da competência desses profissionais, chegam num certo limite, eles não têm mais o que fazer. Mas Jesus, aleluia, nós podemos contar tudo para Ele, e nele não há impossibilidades. Nele não há falta de poder, não há falta de alguma coisa, nele está todo o poder. Ele disse para os seus discípulos: o que é que está afligindo vocês? Contem para mim. O que é que está afligindo a sua alma, minha querida irmã, meu querido irmão? O que está te entristecendo? O Senhor conhece. Você pode querer bancar o poderoso, o inabalável, o forte, mas Deus conhece a tua vida e o teu interior, e Ele sabe como você está se sentindo, qual é o tipo de insegurança, qual é o grau de preocupação que você está vivendo. Aleluia. Mas não deve se colocar lá no Facebook, não deve ir para o grupo do WhatsApp desabafar lá, não deve ser para aquele irmão que ao invés de ajudar, ele espalha os teus problemas. Faça o que Jesus acabou de dizer para esses discípulos: contem para mim. Aleluia. Quando é que a igreja vai entender que muitas coisas, se não todas elas, devem começar a sua solução pela oração? Foi assim com a igreja primitiva. Quando prenderam Pedro, a igreja, ao invés de ir lá na casa do Herodes e dizer: solta Pedro, porque ele é o nosso líder, é o líder da nossa igreja, eles não foram lá, mas a Bíblia diz que foram todos para a casa da irmã Maria. E eles só pararam de orar quando Pedro bateu a porta, porque havia sido livre da prisão por um anjo. Quando é que a igreja vai entender que ainda tem poder na oração? Que ainda é possível mover os céus através da oração? Quando é que a igreja vai entender que Jesus Cristo quer saber se a igreja depende dele ou se está dependendo do governo? Aleluia, Deus está falando aqui nesta noite. Aleluia. Quando é que a igreja vai entender que Jesus apenas quer ouvir? Aí você vai dizer: mas eu sei que Ele conhece, e é claro que Ele conhece, mas Ele quer ouvir a nossa oração. A igreja precisa orar. A igreja precisa orar. Tem orado, mas precisa continuar orando, porque as portas elas vão se abrir a partir de uma igreja que ora na presença de Deus. Porque aquele que ouve a nossa oração não está sujeito a um ataque, a um atentado. Aquele que ouve a nossa oração, o nosso pedido, não está sujeito a vírus, não está sujeito a pandemia, não está limitado em nada. Aquele que ouve a nossa oração detém na sua mão todo o poder. Ore, ore, ore. Conta para Jesus, conta. Por que estás triste? Versículo de número 18. Vão questionar Jesus dizendo: mas tu é peregrino, tu não sabe de nada. Como você não sabe? E o que sucedeu nesses dias?
E o versículo 19 é apaixonante, porque Jesus diz o seguinte para eles: e ele, Jesus, lhes perguntou: quais? Eles no versículo anterior disseram: não sabes as coisas que em Jerusalém têm sucedido nesses dias? E no versículo 19, Jesus lhe pergunta: quais? Jesus sabia. Ele era a causa de todo o alvoroço que se deu em Jerusalém naquele dia, naqueles 4 dias. Por que Jesus diz para eles quais? O que é que Jesus seria lembrado quando ele diz quais? Quais coisas aconteceram? Diz para mim. Eles resumem no versículo de número 20, dizendo que os príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Mas quando eles falassem isso para Jesus, o que é que Jesus lembraria quando eles dissessem isso? Jesus lembraria da sua prisão no jardim do Getsêmani, quando os homens vieram com porretes, com espadas, com tochas de fogo, acompanhado daquele que andou com Jesus por longos dias, por longos meses, por 3 anos aproximadamente, e prendem Jesus lá. Jesus iria lembrar de que quando prenderam ele, todos os discípulos lhe deixaram, lhe abandonaram. Jesus diz para eles: fala para mim quais coisas são, coisas que causariam dor em Jesus. Quais coisas seriam? Jesus iria ser lembrado dos seus julgamentos que ele teve, julgamentos injustos, cruéis e ilegais. Que julgamento Jesus sofreu? Jesus foi apresentado a Anás, foi apresentado a Caifás, foi apresentado ao Sinédrio, 3 vezes foi julgado pelos judeus, e na manhã seguinte foi apresentado para Pôncio Pilatos. E este não acha problema em Jesus, e a Bíblia diz que, sabendo ele que Jesus era da Galileia, diz: Herodes está por Jerusalém, manda ele para Herodes. E lá vai Jesus, preso como um bandido. Aleluia. Quando chega em Herodes, Herodes se alegra, porque ele queria até há um tempo conhecer Jesus. Quando ele vê Jesus, não vê maldade nele, mas a Bíblia vai dizer no capítulo de número 23, versículo 11, que Herodes com os seus soldados desprezou Jesus e vestiu ele com um manto brilhoso, algo extravagante, e mandou de volta para Pôncio Pilatos. E lá está Jesus de novo, como um bandido na frente de Pôncio Pilatos, um ímpio e sujeito à decisão dele. E Pôncio Pilatos de várias maneiras tenta libertar Jesus, mas não consegue. Então ele entrega Jesus para ser morto. E o interessante é que quando Jesus ele é decidido então que ele vai ser condenado à crucificação, Jesus seria lembrado dos açoites que ele sofreu naquele dia, porque era comum, quando alguém fosse condenado à crucificação, prendesse as suas mãos num poste, em alguma coisa que prendessem ele, e ele começaria a ser açoitado nas suas costas por 39 vezes. Jesus iria lembrar quais? Lembraria que as suas costas foram rasgadas pelos açoites. Lembrariam que o seu sangue foi deixado lá naquele lugar, porque ele sangrou de tal maneira pelas chicotadas que levou. Jesus pergunta para eles quais, e ele lembraria da coroa de espinho que os homens colocaram na sua fronte, fazendo cravar na sua cabeça, e ele começa a sangrar, e aquele sangue começa a escorrer pelos seus olhos. Ele lembraria disso. Ele lembraria que quando ele tivesse sido sofrido o açoite, ele tinha que percorrer todo o trajeto até a cruz, até o Calvário, até o Gólgota, e ele deveria carregar aquela barra transversal da cruz, o patíbulo,
que pesava cerca de 45 quilos, ele deveria levar até lá, para lá ele ser pregado naquela cruz. Ele não consegue, porque ele está esgotado, e alguém tem que lhe ajudar. Ele vai lembrar que quando estão dizendo que tinham crucificado ele vai lembrar que o Cirineu lhe ajudou a carregar a cruz, porque ele não pôde. Ele lembraria que deveria deitar sobre aquele madeiro e ter que sofrer os pregos que mediam cerca de 18 centímetros nos seus pés e nas suas duas mãos. Ele vai ter que lembrar que enquanto ele está dependurado na cruz, a sua respiração fica difícil, porque o seu corpo está apertado, e ele, para poder respirar, ele tem que se elevar um pouquinho, apoiando sobre os seus pés, e os seus pés estão pregados. Cada vez que ele fazia esse movimento, ele sentia dores, e ele diz para os discípulos quais, aleluia, aleluia, quais coisas aconteceram em Jerusalém nesses dias. Ele vai lembrar que quando ele está lá pendurado no madeiro, as pessoas passavam por ele e se indignavam quando olhavam para ele, dizendo: Saul faz tantas coisas e agora está aí como um maldito. Os próprios homens que estavam ao lado da cruz de Jesus, os dois, porque nós defendemos um deles, mas o um que se arrependeu no último momento, porque a Bíblia vai registrar em Marcos que os dois debochavam de Jesus. Os dois diziam: te salve, salva nós. Jesus teria que ser lembrado de tudo isso, dos escárnios, mas o interessante é que o amor de Jesus é tão grande, é tão glorioso, é tão maravilhoso, que para ele não importa se aquilo que lhe causou dor, aquilo que lhe causou tristeza, aquilo que lhe feriu, aquilo que doeu nele, vai nos trazer paz, vai nos trazer alívio, vai nos trazer salvação. O que disse o profeta Isaías no capítulo 53, ele disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, os discípulos aqui, ao falarem essas coisas para Jesus, num processo de desabafamento, eles sentiriam alívio, mas Jesus poderia sentir as dores novamente de tudo o que ele passou. Mas o amor de Jesus é tão grande, que se ele tem algo para fazer em prol da concretização do seu projeto e do seu amor, não importa, ele vai até o último suspiro da sua vida. Quais são as coisas que aconteceram em Jerusalém? Versículos de número 21 a 24 vai mostrar algumas coisas aqui. Por que é que eles estão assim desolados? Por que é que eles estão tristes? Por que é que eles estão querendo desistir? Nós vamos ver no versículo de número 21 que ali está contida quais eram as expectativas que eles tinham. Vamos ver nos versículos 22 e 23 que, como consequência das expectativas deles frustradas, o comportamento deles no versículo 22 e 23 é consequência das suas decepções. E nós vamos perceber que Jesus faz o diagnóstico do porquê eles estão daquele jeito no versículo de número 25, quando ele diz: ó nécios e tardos de coração. Qual era o problema desses discípulos? Estava dentro de si. Eles poderiam olhar as coisas externamente e colocar a culpa nas coisas externas, mas o problema estava dentro deles. O problema estava dentro do seu coração. O que é o coração? Representa o homem interior, representa o centro das nossas emoções, das nossas vontades, e era ali que estava o problema.
Aleluia. Aonde os olhos humanos não conseguiam ver, mas Jesus via. Amém, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O que nós aprendemos aqui? Não sei se você vai suportar ouvir isso, mas eu vou ter que te dizer que não basta você crer em Deus. Não basta crer. O apóstolo Tiago disse na sua carta, capítulo 2, versículo 9: você crê em Deus? Parabéns. Mas deixa eu te dizer, os demônios, eles creem também e estremecem. Nós percebemos aqui, através desta experiência dos discípulos, que não basta você crer em Deus, que não basta você acreditar em Deus em algum aspecto, se você não sabe como você está crendo e em que você está crendo. Você deve dizer: eu não entendi, não sei o que você está dizendo. Quantas pessoas que dentro da casa de Deus, em dias como esse, elas se perdem, porque na verdade elas não criam no Deus provedor de todas as coisas, mas eles criam nas provisões de Deus. E quando as provisões elas se esgotam, elas se extinguem por um tempo determinado, elas não sabem o que fazer. Veja Elias, quando estava no ribeiro de Querite. Por um tempo ele bebeu daquela água e comeu da carne que os corvos traziam, mas o ribeiro secou. E ele poderia dizer: e agora, o que eu vou fazer? Estou perdido. Mas não, porque ele sabia, ele não esperava nas provisões de Deus, mas ele esperava e ele confiava e ele cria no Deus das provisões. Os discípulos estavam nessas circunstâncias, porque o problema estava no seu interior, nas suas emoções. Como isso? Quando um judeu nascia, ele começava a ser educado, e ele já começava desde pequeno a ser ensinado: vai vir o Messias, vai vir, e já criava aquela expectativa. Quantas vezes esses dois discípulos ouviram dos seus pais a expectativa dos seus pais da vinda do Messias para libertar eles, para trazer então novamente a hegemonia de Israel, trazer novamente a glória de Israel, assim como foi no tempo de Davi, o grande rei de Israel. Eles criaram essas expectativas em cima de Jesus enquanto andaram com Jesus, e Jesus vem para eles e critica, porque eles creram em Jesus como Messias e acreditaram e fizeram legal, fizeram bem, mas eles creram errado. Eles não queriam entender o tempo de Deus, eles não queriam entender a forma de Deus trabalhar. E enquanto nós nos apegamos aos nossos planos, enquanto a nossa vida ela está apegada aos nossos planos, às formas como nós queremos que Deus age, nós estaremos frustrados, decepcionados, querendo parar e desistir. Mas o interessante é que a solução de Jesus vem no versículo 27, que Jesus começa por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e vem até Malaquias. Jesus vem dizendo para eles aonde que a fé deles, aonde que a expectativa deles deveria estar fundamentada, deveria estar firmada. Ela deveria estar fundamentada na palavra. Fique de pé. O problema do coração, que o coração ele é um campo de ação de dois reinos: o reino dos céus e o reino das trevas. Como está o teu coração? Aleluia. Em Judas, a Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 2, que Satanás havia enchido o coração dele para atrair Jesus. O diabo age ali, o diabo engana ali, e às vezes o adversário engana com
com a própria Escritura. E Jesus critica porque eles não podiam ter uma falsa compreensão das Escrituras, porque isso lhes causaria frustrações e decepções. Quantos estão perdidos hoje porque acreditaram num evangelho de facilidades, num evangelho que eles não deveriam aceitar qualquer coisa que não fosse bênçãos, e o restante tinha que pisar por cima, tinha que declarar que não aceitaria. Isso não é o evangelho de Jesus, porque grandes homens de Deus nesse país já tombaram a sepultura por causa dessa coisa chamada coronavírus, mas nem por isso eles deixaram de ser homens de Deus, servos de Deus. Estão sujeitos enquanto estamos aqui nesta terra. Nós temos que acreditar que ainda que nós tombemos hoje aqui na sepultura por causa deste vírus, saber que a nossa ressurreição está garantida, porque o Rei Jesus, Ele venceu a morte, Ele triunfou por ela, e Ele nos garante o acesso à glória dos céus para todo sempre. Agora escute, só para encerrar e é rápido, o versículo 30 diz que quando eles chegaram lá na casa, lá na aldeia, Jesus entrou na casa deles. A Bíblia diz que estando eles à mesa, Jesus tomou uma posição não de hóspede, mas de anfitrião. E a Bíblia diz que Jesus abençoou e partiu o pão e lhe deu. E foi somente ali que os olhos deles se abriram. Observe que não foi enquanto Jesus conversava com eles no caminho, não foi enquanto Jesus deixava eles desabafar, não foi enquanto Jesus estava revivendo tudo que ele tinha passado, não foi enquanto Jesus deu uma aula de teologia do Antigo Testamento sobre eles, não foi. Aliás, conhecer Bíblia não resolve a vida de ninguém, porque o que resolve é você ter conhecimento da palavra de Deus, alinhado a uma vida de comunhão com o Senhor. Eles tiveram seus olhos abertos e eles puderam entender tudo, quando estavam à mesa, em comunhão com o Senhor. Como está o seu coração hoje? Como está a sua comunhão com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus hoje? Se Jesus abrir os céus agora e vir buscar a sua igreja, como está a sua alma para esse dia, para este momento? Você está preparado? Ou você está perdido nas tuas emoções, envolvidos em tantos questionamentos que você nem acredita mais que Jesus vai voltar? Como está a tua alma hoje? Como está o teu coração? Como está a tua alma? Como está o teu relacionamento? Como está a tua comunhão com Deus? Tem alguém que queira aceitar Jesus hoje? Tem alguém que queira reconciliar-se com Jesus hoje? Não deixe para amanhã. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Tem alguém que queira entregar a sua vida para Jesus? Você que está na sua casa, é tempo de você colocar Jesus como primazia dentro da tua casa, assim como esses discípulos colocaram Jesus como primeiro, como aquele que organizou todas as coisas na sua vida. Podemos orar? Aleluia. Tem alguém que a palavra de Deus falou com você hoje? Tem alguém que a palavra do Senhor falou com você? Então ore neste momento. Aleluia. Ore nesse momento. Quem sabe o Senhor está te dizendo para você falar mais com Ele. Quem sabe é tempo de você falar mais com Ele. Quem sabe é tempo de você debruçar mais sobre as Escrituras Sagradas. Cristão que quer servir a Deus e não gosta da Bíblia Sagrada, eu não sei o que eu vou te definir, meu irmão. Não deixe de
regrar a sua vida, direcionar a sua vida, as suas emoções, seus propósitos, pela palavra de Deus. Os discípulos, eles estavam perdidos nos seus propósitos. Quando eles tiveram o esclarecimento pelas Escrituras, tiveram um momento de comunhão, tudo se alinhou e eles voltaram para o propósito de Deus, eles voltaram para Jerusalém. Quem sabe é tempo de alguém voltar aqui nesta noite para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus conhece o teu assentar e o teu levantar, Deus conhece tudo sobre ti. Nós vamos orar, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua presença. Louvamos, ó Deus, porque em tudo tu és fiel. Aleluia. A tua palavra é tão linda, é tão maravilhosa, ela mexe tanto conosco, Senhor. E ela nos confronta, Senhor. E eu sei que nesta noite o Senhor falou a muitos corações, e eles já estão colocando em prática, Senhor, já estão falando contigo o que está dentro do seu coração. Tem gente aqui nesta noite, Senhor, que já está abrindo a sua alma diante do Senhor, como há muitos já não fazia, Senhor. Tem corações aqui nesta noite que já estão quebrantados diante de Ti, porque entendem, Senhor, que precisam alinhar a sua vida, a sua vontade com a sua vontade, ó Deus. E o Senhor não faz nada por acaso, e o Senhor não nos trabalha em nossa vida, não nos traz dentro deste lugar em vão. O Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor começa hoje um novo tempo na vida da tua serva, na vida do teu servo, Senhor. Aqueles que estavam para desistir agora vão recomeçar, ó Senhor. Aqueles que estavam parando na fé vão começar mais forte do que antes, Senhor, porque entendem que o Senhor os chamou para uma grande obra, para um grande propósito, para uma grande chamada, Senhor. Aleluia. Continua com a tua igreja essa semana, Senhor, dando força, dando graça, livrando, protegendo, guardando as famílias, Senhor, guardando os lares, fazendo, Senhor, acima de tudo a tua vontade. Mas pedimos, Senhor, que os teus anjos estejam nos protegendo, que a tua mão esteja nos guardando, Senhor, em nome de Jesus, amém.